ali depois de São José do Rio Preto, Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, Santana da Ponte Pensa, os nomes são bem interessantes por lá, né? Já ficando ali na divisa com Mato Grosso do Sul, uma região realmente muito rica, muita água. Quantas e quantas prainhas de água doce eu não tive oportunidade de visitar naquela região e pregar o evangelho, não é? Sempre recebi o convite. A gente estava ali, tem uma cidadezinha que a gente gostava de ir muito, Guarani do Oeste. Olha o nome, Guarani do Oeste. Para quem conhece aquela região deve lembrar desses nomes. E Rubinéia fica já na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. E ali tem um rio, o Rio Grande. Por cima tem a ponte, carro passa. Por baixo da ponte tem uma ponte férrea, trem passa. Então todo mundo compartilhando esse rio. E aí, rio que sobe barcos, né? Então é um rio navegável. E por que eu estou lembrando disso? Essas histórias, lá em São Paulo tem umas histórias bem interessantes, mas eu estou lembrando principalmente de rio e de lago, porque tinha muito lago, porque a nossa história dessa noite passa por isso. E eu gostaria de convidá-los a visitar comigo o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, né? Apesar de ter o nome mar, não era mar. Na verdade, não tinha água salgada, mas tinha água doce. E era mar porque era grande. Era grande. Aquela região ali da Galileia, ali próximo daquele lago, muitas cidades existiam. Não é? Claro, né? Próximo ali para navegar, tinha porto, a base da economia, tudo ali perto. E eu quero falar de uma cidade, essa cidade é muito especial, a cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum. É uma cidade especial porque Jesus morou lá. Jesus esteve em Cafarnaum. Jesus passou muito tempo em Cafarnaum. E Cafarnaum era uma das cidades ali que banhavam-se ali as águas do Mar da Galileia. Cafarnaum era uma das cidades mais prósperas. E nessa cidade de Cafarnaum, quando a gente estuda um pouquinho, né, a palavra de Deus ali nos Evangelhos, nós vamos encontrar, ali tinha um destacamento romano. Nós vamos encontrar Jesus Cristo ter aquele encontro especial com o centurião. Na verdade, Jesus não chega a encontrar com o centurião, né? Lucas capítulo 7 descreve ali que Jesus entra na cidade. Tinha uma multidão com Jesus voltando. Jesus tinha residência em Cafarnaum, né? Jesus saía por toda aquela região, mas Jesus tinha residência em Cafarnaum. Jesus saiu daquela região ali de Nazaré, foi para Cafarnaum. Mas Jesus sempre estava saindo e retornava para Cafarnaum. Num desses retornos, Jesus entra na cidade, uma multidão estava com Jesus, e aí chegam as pessoas falando de Jesus. Olha, tem uma pessoa aqui, né, um soldado romano, um centurião, ele é uma pessoa boa, ele nos ajuda, ele gosta muito da nossa religião. E só que Jesus, ele está com seu servo doente, alguém que ele ama muito. E aí Jesus está, então vamos lá até essa casa. E aí Jesus se desloca, quando Jesus estava próximo, né, da casa do centurião, o centurião manda um aviso para Jesus dizendo: olha, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Apenas uma palavra de Jesus, o centurião falou, é suficiente para que o milagre aconteça. E aí Jesus vira para aquela multidão e diz assim: olha, não encontrei tal fé em Israel. Olha, em Cafarnaum. Em Cafarnaum também tinha uma coletoria, não é? É onde os impostos eram arrecadados. E aí em Cafarnaum Jesus encontra uma figura que depois se torna seu discípulo também. Quem é? De que eu estou falando? Levi Mateus. Não é verdade? E o livro de Lucas, no capítulo 5, ali a partir do verso 27, começa a descrever esse encontro de Jesus com Levi Mateus, né, o coletor de impostos. E aquele encontro especial, e Jesus olha para Levi e diz: segue-me, Jesus. E Levi deixa tudo ali e segue Jesus. Tudo isso em
Cafarnaum. A importância que tinha Cafarnaum. E nós vamos encontrar milagres maravilhosos ali, realizados em Cafarnaum. O quanto era aquela cidade, era importante. E ali também em Cafarnaum, Jesus encontrou discípulos como Pedro. Capítulo 5 de Lucas começa a contar o encontro de Jesus com Pedro, ali às margens do mar da Galileia, e depois encontrou outros também, Tiago, né, João. Então, Cafarnaum era uma cidade especial. E nessa noite, nós vamos contar, ou fazer uma reflexão sobre um milagre ali, mais um milagre, né, de tantos em Cafarnaum. Pega aí, abre a tua Bíblia, né, a gente já falou um pouquinho do Lucas, capítulo 5, abre aí. Vocês sabiam que a ida de Jesus a Cafarnaum, naquela região, já estava predita, já estava profetizada. E antes de vocês abrirem em Lucas capítulo 5, só para a gente ver essa profecia a respeito da chegada de Jesus naquela região ali, olha, Isaías capítulo 9, vamos entender por que era tão especial aquela região ali. Agradecer também o convite, né, que foi nos feito para estar aqui, pela Carla. Deus possa estar abençoando muito a nossa vida nessa noite, na sua palavra, na presença do Espírito Santo. Capítulo 9 de Isaías, eu pedi para vocês abrirem no capítulo 9 para a gente ver essa profecia a respeito daquela região ali. A partir do verso 1 mesmo, o texto diz: contudo, capítulo 9 do livro de Isaías, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, aquela região ali. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Então esse texto aqui de Isaías, profetizando sobre aquela região de Naftali e Zebulon, falando ali da Galileia, falando que uma grande luz iria raiar naquela região. E a profecia se cumpriu. Mateus, capítulo 4, o mesmo texto, só para a gente comparar aqui rapidinho, essa parte da profecia de Jesus naquela região, de sair de Nazaré, indo ali para Galileia, para aquela região ali do mar da Galileia. Mateus 4, verso 13. E aí o texto bíblico diz assim: saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar da Galileia, de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Então a profecia já estava indicando que Jesus sairia de Nazaré, daquela região de Nazaré, e iria para a região ali do mar da Galileia, as margens do mar da Galileia, e iria para Cafarnaum, e essa cidade, o povo daquela cidade seria abençoado, a luz que eles receberiam. Então nessa cidade de Cafarnaum, milagres maravilhosos aconteceram, como nós acabamos de citar alguns, e tem muitos mais, muito mais. Lembra da filha de Jairo? Ali em Cafarnaum. Jairo era líder da sinagoga ali em Cafarnaum. Milagre da ressurreição. Não é verdade? E aquela mulher com fluxo de sangue, há 12 anos sofrendo, ali em Cafarnaum também aconteceu esses milagres. Então aquela região de Cafarnaum, como a profecia de Isaías indicava, aquela região seria muito abençoada pela presença de Jesus Cristo naquele lugar. Sabe, queridos, a presença de Cristo na nossa vida traz bênçãos maravilhosas. Na presença de Deus, nós somos fortalecidos. Durante essa semana nós estamos aprendendo isso, fortalecidos. E hoje, na presença de Deus, nós somos fortalecidos. Aquela região foi muito bem abençoada. Que nessa noite você seja também muito abençoado, por estar aqui, nessa noite tão agradável na casa de Deus. Mas deixa eu falar um pouquinho mais, não é? Mais alguns minutinhos sobre ali em Cafarnaum.
deixa eu falar de outro milagre. E desse milagre eu vou demorar mais uns minutinhos. Eu sei que nosso tempo já está bem avançado. Capítulo 5, do verso 17 ali até o 26. E ali conta o milagre que aconteceu com o paralítico ali em Cafarnaum. Abra aí, você já está, né? Aí pertinho. Está no capítulo 5 de Lucas. Vamos ler esse capítulo 5 e vamos ler alguns versos falando sobre esse milagre. A partir do verso 17. Verso 17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedendo de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Jesus tinha retornado para Cafarnaum, né? A sede de Jesus era ali. Jesus andava por aquela região toda da Judéia, da Galileia, e retornava ali para sua casa em Cafarnaum. E muitos vinham até Jesus. Quando as pessoas sabiam que Jesus estava em Cafarnaum, né, além das pessoas entrarem na cidade acompanhando Jesus, o cortejo caminhava ao lado de Cristo, porque onde Cristo andava, os milagres aconteciam. E a gente viu ali da mulher que foi curada, tocou nas suas vestes. Mas agora Jesus estava na sua casa, ali em Cafarnaum. E aí as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava ali. E as pessoas vieram em todos os lugares. O texto bíblico diz que vieram de longe. Vieram de mais longe, vieram da Judéia. As pessoas vieram de Jerusalém. As pessoas queriam ver Jesus. A fama de Jesus corria. As pessoas queriam ver aquele homem, aquele profeta, aquele rabi, que realizava tantos milagres. E aí aquelas pessoas entraram, ficavam ali na casa, se amontoando, dentro de casa, fora de casa. E aí o texto bíblico aqui dá sequência dizendo que vieram uns homens trazendo um paralítico numa cama, tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Eles tentaram entrar, mas não conseguiram, porque a casa estava cheia, estava apinhada de gente. Aí eles arrumaram, o texto bíblico da sequência dizendo que eles arrumaram um jeito de colocar aquela pessoa na presença de Cristo. Vocês conhecem a história muito bem, conhecem detalhes o que aconteceu com o paralítico. Essa história nós vamos dividir em 3 partes, vamos falar bem rapidinho. O tempo nosso já se esgotou, não é? A primeira parte dessa história nós vamos falar da paralisia. Paralítico, paralisia. Mas não era o paralítico que estava em paralisia. Quem estava em paralisia, sabe quem era? Eram aqueles que estavam dentro de casa, ali ouvindo Jesus. Quem estava em paralisia é aqueles doutores, fariseus, aqueles que estavam ali diante do Rei do Universo, do Cristo que cura, do ser mais importante do universo. E eles estavam ali ouvindo a mensagem, ouvindo Cristo falar, mas estavam como se estivessem paralisados, porque eles não estavam compreendendo que estavam na presença de Deus. Embora o paralítico estava vindo, necessitando do milagre, mas aqueles que estavam ali dentro precisavam também do milagre. O texto bíblico diz que na hora que o milagre acontece, na hora que Jesus olha, o paralítico desce, todos ali assustados com aquela cena, perplexos com aquela cena. O texto bíblico diz que Jesus olha para o paralítico. É claro que aquele paralítico sabia que Jesus estava ali, naquela casa, e os amigos que o levaram, sabia que Jesus estava lá. Aquele paralítico precisava de algo que só Jesus podia dar. E não era o milagre dele voltar a caminhar, viu, irmãos? Não era. Aquele paralítico queria olhar para Cristo. Queria olhar para os olhos de Jesus Cristo e sentir o perdão. Aqueles homens que estavam ali dentro, assistindo tudo aquilo ali, estavam paralisados, porque quando Jesus fala para o paralítico, os teus pecados estão perdoados, no verso 21, quando você lê o verso 21 aí do capítulo 5, diz que eles olharam para os outros assim.
duvidando. Olharam para os outros fariseus, doutores, escribas, rabinos, pessoas que vieram de longe para ver o que acontecia ali em Cafarnaum. Por que Cafarnaum estava tão famosa? Por que os milagres aconteciam ali em Cafarnaum? Mas eles não sentiam que eles estavam na presença de Deus. Eles não sentiam que estavam na presença de Deus. Parece que eles estavam com a mente paralisada. Às vezes, essas coisas acontecem na nossa vida. Nós estamos na presença de Deus, mas parece que nós estamos paralisados. Pelo que nós fazemos, pelo que nós pensamos, como nós agimos. Parece que está acontecendo alguma coisa que a gente não enxerga. E aqueles homens ali olharam para os outros e falaram: blasfêmia, blasfêmia. Queridos, eles estavam diante do Deus que tudo pode. E eles não reconheciam isto. Estava ali o paralítico. A segunda parte dessa história fala do maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano. Sabe qual é o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano? É o perdão. O paralítico estava ali para ele olhar para os olhos de Cristo e receber o perdão de Deus. O paralítico enxergou ali que estava diante de Cristo, do Messias, que poderia resolver aquilo que mais destruía a vida dele, queridos. Quando a gente estuda um pouquinho sobre a vida do paralítico, a gente estuda um pouquinho ali nos escritos da Ellen White, no Espírito de Profecia, o quanto aquele homem sofria, o quanto aquele homem vivia às margens da sociedade, o quanto aquele homem era repelido pela família, pelos amigos, pela própria igreja, não podia entrar na sinagoga, porque o que ele tinha feito no passado dele, tinha deixado ele daquele jeito. Ele não tinha nascido paralítico, aquilo ali tinha sido provocado pela vida, pelos caminhos que ele tomou, pela vida desregrada que ele tinha, pelas escolhas que ele fez. Ele chegou àquele momento, então ele sofria o pior dos males que pode atacar o ser humano. O pior dos males que pode atacar o ser humano, que é a rejeição. Que é a rejeição, que é a rejeição. Isso tinha levado à depressão. E ele sofria por conta dessa depressão. E aí, ao ele olhar para Cristo, ao ele olhar para os olhos de Jesus, e sentir o perdão, o maior milagre que pode vir na vida do ser humano, ser aceito, entender que Deus o ama, entender que mais longe que você possa ter ido, Deus está de braços abertos, esperando. É Deus que sempre busca o ser humano, irmãos. O texto bíblico diz que Deus está à porta, sempre esteve, desde o Éden, Adão, onde estás? A palavra de Deus inteira tem um Deus em busca do ser humano. Jesus acenando, dizendo: eu estou aqui, olhe para mim. Você quer que sua vida seja mudada? Você deseja que sua vida seja transformada? Queridos, a gente tem visto isso na vida das pessoas, o desespero. Quando você vai à rua, quando você vê dependentes químicos, afastados, abandonados, pela família, pelos amigos, por tudo. Isso você vê ali destruído, quando eles entendem o que é que Cristo faz na vida deles. Vocês não têm ideia. A gente poderia estar aqui a noite toda contando esses testemunhos do que Deus tem feito na vida dessas pessoas, dependentes químicos, pessoas abandonadas. E quando essas pessoas conseguem olhar para Cristo, conseguem ver o perdão nos olhos de Cristo, essas pessoas se levantam. Ali, naquela sala, da casa de Jesus, aconteceu o maior milagre na vida de alguém, que é o perdão. A pessoa se sentir aceita, a pessoa se sentir importante. A terceira parte dessa história. Uma nova oportunidade na vida, irmãos. Uma nova oportunidade na vida. Deus, quando te busca,
Deus, quando chega na tua vida, quando o poder de Deus atua na tua vida, quando o milagre chega na tua vida, é Deus querendo te dar uma nova oportunidade. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Pai, de Deus, o salmista diz isso, né? Se renovam. Queridos, nós temos a oportunidade, não importa o que aconteceu. Não importa o que aconteceu na tua vida, às vezes a gente passa a noite chorando, o travesseiro está molhado de lágrimas pelo que aconteceu há poucas horas, e você não sabe o que faz da vida, você está desesperado por algo que aconteceu com você, com a tua família. E você, na manhã, quando você acorda, você tem uma nova oportunidade na tua vida. Deus, as misericórdias se renovam na manhã. Mas você precisa crer nisso. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar nisso. E ali, naquela sala, para a gente concluir, naquela sala ali, na casa de Jesus, naquele cômodo, ali, Jesus olhando para aquele paralítico, Jesus fala para ele: pega teu leito, levanta e vai para tua casa. Uma nova oportunidade de vida, irmãos. Jesus, quando perdoa você, o poder de Deus, quando chega na tua vida, Ele te dá esperança e te dá condições para você ser uma nova pessoa. Se nessa noite, por algo que aconteceu com você, você está achando que as coisas estão complicadas para você, então vai até Cristo. Jesus Cristo é especialista em renovar as esperanças na nossa vida. Lá, há milênios atrás, Cristo deu uma nova oportunidade de vida para aquele paralítico. Ele sai daquela casa, caminhando. Ele veio buscar o perdão, porque ele queria ser aceito. Foi explicado para ele que não tinha perdão para ele, pela vida que ele levou. Aquela situação que ele estava ali, consequência da vida, não tinha perdão para ele. E é isso que o diabo quer. O diabo joga na nossa cara a todo momento. Não tem mais solução para você. Pelo que você fez, olha quem você magoou, olha quem você destruiu, olha o que aconteceu, olha até onde você for. Não tem esperança para você. Aquele paralítico ouvia sempre isso. Mas naquele dia, ao encontrar com Cristo, ele viu que tudo pode ser diferente. Tudo pode ser diferente. E ele saiu dali para uma nova vida. Que Deus abençoe você. Que nessa noite a gente sinta esse encontro especial de Deus. Hebreus 4,16 diz que Paulo nos convida para que nós possamos chegar confiantemente ao trono da graça, para buscar socorro em tempo oportuno. E o tempo é agora. Que Deus possa nos abençoar. Vamos levantar para orar? Vamos concluir. Hoje nós passamos um pouquinho aí, né? Do tempo. Mas nós estamos nas horas do sábado, você vai voltar para sua casa. É ali aquele que... Eu vim do trabalho, viu? Já vim do trabalho hoje. Vim do trabalho, já vim correndo. A Gabi e a Gisela não puderam vir comigo, porque elas também foram para outro local, estavam no plano piloto, o trânsito. Aí não chegaram a tempo. Mas agora nós temos a oportunidade de ir para a nossa casa, não é, abençoados por Deus, nos preparar para a programação de amanhã, né? A conclusão, né Carla? A conclusão da semana de oração. Vamos orar? Feche seus olhos, querido Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que aconteceu na tua casa aqui nessa noite, Senhor. Fomos abençoados pela música, fomos abençoados pela oração, fomos abençoados pelo testemunho, Senhor Deus. Fomos abençoados também pela mensagem do Deus que liberta, do Deus especialista em proporcionar uma nova vida, Senhor Deus, a cada momento por aqueles que decidem, Senhor Deus, aceitar a tua presença na vida, Pai. Senhor Deus, que nós possamos ser canais para levar esse Cristo que liberta para tantos que precisam, meu Deus. Toque a tua igreja nessa noite. Nos abençoe, que teu Espírito Santo atue de forma poderosa na nossa vida e nos leve para os nossos lares, na companhia dos anjos, em nome de Cristo. Amém.